Bem-vindos ao 15º objeto de aprendizagem. Estamos no módulo 8 e vamos falar sobre design do interface. Hoje vamos falar sobre mancha gráfica e campo visual e sobre leitura do ecrã. No módulo 7.2 foi dito que o design de interface diz respeito à parte visual, à usabilidade, arquitetura da informação, navegação e transição de telas. Ou seja, todos os recursos que incrementam e melhoram a forma como o usuário lida com o produto. O principal objetivo de qualquer negócio é aumentar as suas vendas e aumentar o crescimento dos negócios. O design de interface desempenha um papel essencial na concretização desse objetivo. O design UX e UI do aplicativo melhora a experiência do usuário e a satisfação do cliente, o que ajuda a aumentar o número de usuários. Existem alguns componentes principais do design de interface que são os seguintes. Primeiro, arquitetura da informação, ou seja, tem o objetivo de fornecer aos usuários uma navegação fácil, independentemente do navegador que estejam utilizando. E segundo, temos o design de interação, ou seja, uma criação do design conceitual com o qual os usuários interagem com o produto ou aplicação. Essa interação inclui vários elementos como a estética, a cor, a fonte, ícones, imagens, movimento, som, espaço, gráficos, etc. Terceiro, vamos encontrar a usabilidade, que também pode ser referida como facilidade de uso. Além de descobrir se os usuários obtêm as informações desejadas usando a aplicação pela primeira vez, este é fácil de navegar. A usabilidade também compreende as formas de lidar com os erros. Em quarto, vamos encontrar o wireframing, que é a criação de uma amostra da aplicação para testar os recursos, a aparência e a usabilidade antes que ela seja realmente iniciada. É uma maneira barata de testar a funcionalidade e avaliar se o aplicativo atende à finalidade. E por último, em quinto, vamos encontrar o design visual, que é a definição da marca da empresa. Inclui a seleção das melhores imagens, cores, ícones, fontes, identificando como a aparência da aplicação impacta a interação com os seus usuários. Vamos então agora passar para a leitura do ecrã. Ao criar uma interface, é necessário comunicar com uma linguagem que é conhecida pelo usuário. Ou seja, é preciso que a interface seja consistente e previsível. Isto significa que as pessoas estão familiarizadas com alguns elementos, agindo da maneira como elas estão acostumadas. Um exemplo disso é o botão, o qual, no mundo digital, deve lembrar um botão na vida real. Assim, na interface, ele vai se comportar exatamente como se é esperado. Vamos então conhecer outros elementos interativos. Para se relacionar com a interface em sites ou aplicações, o usuário utiliza elementos interativos para realizar algumas ações, como, por exemplo, marcar itens, escrever textos e selecionar opções. Esses elementos são chamados de controles de entrada, pois recebem dados diretamente dos usuários. Todos nós já deparámos com muitos desses elementos no nosso dia a dia. Comecemos então pelo botão. Os botões realizam ações. Normalmente, eles apresentam outros elementos visuais, como textos e ícones. As checkbox permitem que o usuário selecione uma ou mais opções de um conjunto de itens. As checkbox são funções comuns na internet, principalmente em formulários. Os radio buttons possibilitam a escolha de apenas uma opção por vez,
dentro de uma lista de alternativas. Por exemplo, os radio buttons são muito utilizados. Uma lista drop-down. As listas drop-down, assim como o radio button, permitem a escolha de apenas uma opção. A diferença é que, por serem mais compactas, apresentam mais itens através de uma lista que se expande quando é clicada. Os toggles. O toggle é um tipo de botão que possibilita realizar uma ação entre dois estados, o ligar e o desligar. No WhatsApp, por exemplo, os toggles permitem habilitar ou desabilitar determinadas funções. Os campos de texto permitem que o usuário adicione texto, como o próprio nome sugere. A depender da necessidade, este campo pode ter vários tamanhos, possibilitando que eles sejam curtos ou longos. Vamos agora falar sobre os elementos visuais. Já vimos que no design de interface arranjamos os elementos para que haja interação. Já no design de navegação, usamos para permitir a movimentação pelo sistema e no design informativo eles são arrumados para comunicar informação ao usuário. O design visual determina como tudo isso será apresentado visualmente. Muita gente acha que o design visual está ligado apenas à estética, porém, além de parecer bonito, é necessário que seja útil, que atenda aos objetivos do negócio e que seja fácil para o usuário. Alguns elementos visuais são a cor, a tipografia, hierarquia visual, imagens e ícones. Falemos sobre a cor. A cor pode ser uma das formas mais efetivas de comunicar a identidade de uma marca. De todos os elementos visuais de uma interface, o uso da cor é a mais subjetiva, emotiva e excitante. Uma paleta deve integrar cores que podem ser usadas amplamente. Por exemplo, cores mais brilhantes ou mais fortes podem ser usadas como ponto focal para chamar a atenção do usuário. Já as mais suaves servem como elementos de fundo e divisões de leitura de texto. A tipografia. A maior parte do conteúdo encontrado na web é textual e os usuários interagem mais com texto do que com qualquer outro elemento da interface. Desta forma, tipografia e texto merecem atenção. Para algumas empresas, a tipografia é tão importante para identificar o seu estilo visual que elas criam as suas próprias fontes. Um exemplo disso é o Uber, que criou a Uber Move. Boas fontes são legíveis e fáceis de ler. O design da fonte deve permitir que o olho percorra uma linha horizontal, facilitando a leitura de grandes blocos de texto. Por isso, ao usá-las, o melhor é partir para a simplicidade da fonte, porque os nossos olhos cansam-se rapidamente quando são usadas fontes irreverentes, como por exemplo as decorativas. Além disso, os caracteres das fontes precisam ser facilmente identificáveis no caso de títulos e pequenos textos, como as labels. Imagens e ícones. As fotografias são uma das ferramentas mais poderosas para estabelecer como uma marca se expressará. Por isso, elas são ótimas para evocar emoções. No entanto, isso não significa que o uso será desordenado, pois, sem cuidado, as imagens podem distrair o usuário. Os ícones são representações gráficas que servem para expressar uma ideia ou manifestar uma funcionalidade. Eles evidenciam ideias complexas à primeira vista e fornecem ao usuário uma ideia de que as ações são esperadas ao clicar ou tocar no item. Por fim, a frase de hoje é: teste rápido, falhe rápido e ajuste rápido, pelo Tom Peters. Muito obrigado e até ao próximo objeto de aprendizagem.